Olá, sejam muito bem-vindos à nossa revisão de conteúdos da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou a professora doutora Oksana Batini e nós vamos conversar um pouco aqui, retomando alguns aspectos dessa disciplina, que ela é essencial para qualquer profissão, né? Porque, independente do seu caminho profissional, nós nos deparamos com os impactos que a sociedade e o aspecto econômico, político, social, cultural tem na nossa vida e tem nos sujeitos que vivem dentro dessa sociedade. Então, eu trago aqui um apanhado das discussões que vocês desenvolveram aí no caminhar dessa disciplina, ok? E eu tenho certeza aí do sucesso no processo de estudo de vocês. Para isso, pessoal, nós temos que iniciar, né, numa discussão muito importante. Vamos lá na telinha? Por que trabalhar com a questão da sociedade capitalista especificamente, né, a chamada sociedade moderna? Porque ela é o nosso ponto de partida, ok? A disciplina Homem, Cultura e Sociedade, ela se debruça sobre a sociedade capitalista. Então, esse é o nosso ponto de partida. Entender os processos desse capitalismo, ou seja, da sociedade que nós vivemos hoje em dia, em pleno século XXI, mas para o entendimento dessa sociedade capitalista, que é repleta de contradições, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das contradições, temos que entender historicamente, politicamente, socialmente, especificamente a questão de poder existente nessa sociedade, e sempre entendendo que ela é fruto aí de um processo de contradição de grupos sociais que historicamente, né, estabeleceram aí princípios de conflito. E esse conflito, ele é um conflito político, ele é um conflito cultural, ele é um conflito econômico, ele é um conflito, né, que faz parte dessa sociedade. Então, quando nós entendemos essa questão, nós estamos olhando para um processo de desenvolvimento histórico, é claro, mas que tem base principal a economia e a política, certo? Nesse início da nossa aula, nós vamos olhar para o princípio da economia e da política. Mais para frente, nós vamos também começar a olhar o princípio da cultura. Por quê? Inicialmente, a crítica e os estudos para a sociedade capitalista estavam vinculados às transformações econômicas e políticas da sociedade como um todo, ok? Então, coloquei algumas questões lá na telinha. A sociedade capitalista, né, a questão do início e dos processos que nós temos, principalmente no que tange aí como esse modo de produção capitalista se consolidou, que é uma questão importante para a gente, quais as relações que nós temos desse surgimento capitalista lá mais ou menos no século XV com o capitalismo atual, será que tem essas relações? Será que nós conseguimos ainda estabelecer isso? E quais os impactos desse sistema na nossa vida como um todo? E quais as teorias? Por quê? Alguns autores se debruçaram sobre isso e criaram determinadas teorias para estudar essas relações, para estudar os chamados novos problemas sociais, né? Claro que aqui é um recorte muito sintetizado dessas discussões, por isso que vocês têm todo o material de apoio, o livro didático, as webs, né? As próprias aulas gravadas da disciplina dentro da biblioteca digital, que podem auxiliar aí nesse processo de entendimento do que nós estamos discutindo aqui. Por que, né, chamado os novos problemas sociais? Importante salientar, vamos lá na telinha, que quando nós estamos falando de tudo isso, da sociedade capitalista, quando nós estamos falando das teorias sociais, quando nós estamos falando desses novos problemas sociais, nós temos que entender que para chegar nessa sociedade capitalista aqui, a sociedade de hoje, nós tivemos um processo de transição histórica
e que, né, principalmente, especificamente, perdão, da sociedade feudal, do modo de produção, ou seja, como a vida era produzida dentro desse feudalismo. Vários processos aconteceram aqui, nós vamos se debruçar um pouquinho sobre eles, que fizeram surgir esse modo de produção capitalista, ou seja, então nós tínhamos uma sociedade feudal, onde o modo de produção de vida, ou seja, como que a vida era feita, como que as pessoas viviam, numa sociedade estamental, ou seja, com super dificuldade de ascensão de grupos, porque existiam o clero, os nobres e os trabalhadores, né? Eram esses estamentos dentro dessa sociedade onde não existia uma possibilidade de articulação. Era muito difícil um trabalhador virar nobre, um nobre virar trabalhador e assim por diante. Esse sistema sustentava-se na agricultura, especificamente, chamado feudalismo, né? Aqui, aquelas aulas de história lá na época do nosso colégio, nos ajudam a elucidar um pouco essa questão. Então, nós estamos vivendo numa sociedade feudal, num modo de produção feudal, ou seja, a forma de viver, a forma de comer, a forma de política, a forma econômica, a forma de trabalho, a forma religiosa, enfim, todo esse contexto sustentava-se na agricultura, na relação do clero, dos nobres e do resto da população, no sistema feudal, ou seja, onde existiam vários feudos pela Europa, como a gente já sabe, e todas as relações se davam dentro desse feudo, ok? Mas nós temos, né, esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, inicia-se ali mais ou menos, né, no século XV, com as grandes navegações. Essas grandes navegações, como a gente conhece, né, nós somos frutos das grandes navegações, não é verdade? O descobrimento de novos lugares, o descobrimento de novos grupos sociais, o descobrimento de questões das colônias, né, novas relações de exploração, novas relações de poder. Então, um grupo nasce desse processo das grandes navegações chamada burguesia, ou seja, os comerciantes, né? Os comerciantes começam a estabelecer relações econômicas que antes não existiam, porque no feudo era um sistema de troca, né? Lembra, corvéia, né? Você planta, um sistema extremamente agrário, você planta o que o dono da terra quer, do que o senhor feudal quer, e você tem que dar parte dessa produção, enfim. Olha um novo contexto social, econômico especificamente, aparecendo, a questão do comércio. Por quê? Essas grandes navegações trazem novas perspectivas, novos produtos, novas matérias-primas e um grupo, os comerciantes, que surgem, né? Pequenas cidades chamadas burgos. Por que o nome burguês? Porque o comércio era feito nessas pequenas vilas, entre os feudos. E assim, nós temos os comerciantes que fundam esses burgos e começam a fazer comércio. Óbvio que o morador desse burgo é chamado de burguês, ok? Então, das grandes navegações, do Renascimento, ou seja, toda uma perspectiva já no século XVI de mudança cultural, né? Sai um pouco somente uma leitura teocêntrica de Deus, entra uma perspectiva antropocêntrica, o antropocentrismo, antropo-homem. Então, a questão do poder religioso vai perdendo um pouco esse poder também. A Reforma Protestante, uma outra visão de religião, não só a católica, né, que era a majoritária aí no entendimento religioso, mas o Martim Lutero, João Calvino, criando aí um novo sistema religioso. E daí, daqui a pouquinho, nós vamos falar da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Então, olha como esses acontecimentos, durante esse período do feudalismo, principalmente o surgimento de um grupo para o comércio, a burguesia, começa a colocar esse modo de produção feudal
em crise. Olha lá na telinha. Quando nós estamos olhando esse modo de produção feudal, essa crise do modo de produção feudal, então nós temos, olha, a ascensão dessa burguesia, a expansão do comércio, a relação de novos tipos de trabalho, ok? Para o comércio e assim por diante, né? A necessidade, claro, histórica, que abalaram toda a estrutura dessa Europa feudal, certo? Então, é o chamado capitalismo comercial, certo? Então, olha aí uma nova organização. Então, nesse sentido, no final do século XVIII, início do século XIX, então, olha, mais ou menos 3 séculos de mudanças econômicas, políticas. Então, no final do século XVIII, esse antigo regime, ou seja, o feudalismo, centrado ainda na figura do rei, que tinha na sua mão a questão econômica e política, começa a sofrer desgastes. Então, olha aqui, né? Quem era o primeiro estado? O clero e o rei. O segundo estado, ok? Os sujeitos que fazem parte aí, burocráticos. E o terceiro estado, a grande maioria da população. Mas quem começa a ter um dinheiro forte é essa burguesia que começa a organizar e transformar a sociedade. Então, olha que interessante. Quando nós olhamos essa sociedade, nós temos que pensar no que o Marx chama de crises cíclicas da sociedade, ou seja, é como se fossem ondas, ok? O que é uma onda? Né? Então, você tem o subir a questão econômica, então, sobe uma sociedade, ela vem, se desenvolve, chega num topo, existe um processo de crise. Então, essa sociedade começa a cair, né? Ela começa a se reestruturar e, nesse momento histórico, político, enfim, ela se reorganiza e, novamente, começa a subir socialmente, né? Todas as mudanças sociais e começa a cair em momentos de crise. Então, nós temos no desenvolvimento da sociedade como um todo vários momentos de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. E por isso que nós olhamos esses processos de mudança dentro da sociedade. E da sociedade como um todo, tá? Desde o início das relações sociais, nós temos esse processo de crise. Então, nós temos pré-história, crise, antiguidade, Idade Média, nós estamos aqui da Idade Média, e a Idade Moderna surgindo aqui na nossa fala, ok? Então, olha que importante quando nós nos debruçamos sobre isso e novos problemas sociais começam a aparecer. Por que novos? Porque não existiam antes. Não existia trabalho assalariado, não existia o desenvolvimento de cidades. Esses pequenos burgos, eles começam a crescer, né? Porque antes as pessoas eram nos feudos, né? O que a gente chama de agrário hoje. Então, as pessoas saem do feudo para buscar novas oportunidades dentro dessa cidade que estão crescendo, né? Ah, professora, mas a gente acaba fazendo isso ainda hoje. Sim. Né? No Brasil nós temos no Brasil e no mundo, né? Nós temos esse êxodo das pessoas também saindo de determinada região. No Brasil, muitas pessoas saem do norte e nordeste para tentar a vida no sul, sudeste, né? Em busca de melhores condições de trabalho. E mundialmente, várias pessoas saem do Brasil e de outros países do mundo, vão para o Japão, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos para tentar essa melhor condição de vida. Então, sempre isso existiu dentro da nossa sociedade, ok? Então, vamos lá na telinha novamente para finalizar essa discussão, lembrando que nós temos, então, uma crise econômica e uma crise política estabelecida. O que isso quer dizer, né? Uma cisão, porque a economia, antes, ela era uma economia centrada somente na agricultura, e a política, ela era centrada na figura do rei, certo? Então, olha aqui, nós temos, né, uma imagem aqui representando um pouco, né, a população carregando os nobres
nas costas. Então, é esse momento de crise que começa a reorganizar essa sociedade. Principalmente, né, atrelado aí à Revolução Industrial, grandes navegações, o Renascimento, a Reforma Protestante, enfim, a Revolução Industrial. Na Inglaterra, em 1750, finalzinho do século XVIII, certo? Então, a gente coloca que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa que realmente modificaram a questão econômica e a política. Então, antes era um trabalho de manufatura, entra a máquina no processo produtivo, certo? Então, novas relações de trabalho e novas relações de economia. Então, também a Revolução Francesa, na França, 1789, que tira o poder do rei. Então, a Revolução Industrial, nós podemos falar que muda radicalmente o pressuposto econômico da sociedade e a Revolução Francesa muda radicalmente o pressuposto político dessa sociedade. Então, olha que legal. Quando nós temos uma inserção da máquina, né, a maquinofatura no processo produtivo, é só vocês lembrarem daquele filme do Chaplin, né? Ele lá toda hora, dentro de uma máquina, na esteira rolante, fazendo aquela única função. Porque antes o trabalho era todo manual, né? Então, olha como isso reorganiza todo o processo econômico e produtivo da sociedade. Muda mesmo, né? E hoje, o reflexo disso também é a questão do trabalho assalariado. Eu estou aqui vendendo a minha mão de obra, o meu trabalho é dar aula, é ensinar, certo? Então, eu estou vendendo a minha força de trabalho, que muitas vezes não é manual, né? Não é física, porque eu não sou um trabalhador numa fábrica, eu não sou, por exemplo, um pedreiro construindo uma casa, mas eu uso a minha força intelectual, o trabalho do professor ele é intelectual, e recebo por isso, ok? Assim como todas as meninas que estão aqui no estúdio comigo, né? Ela recebe pela aula de Libras, ela recebe pelo desenvolvimento ali, de manutenção e fazer aula, ir para o ar, rodar, estar ao vivo, enfim, certo? Vocês também, aí do outro lado da telinha, no polo, todos realizam um trabalho e recebem por isso, ok? Então, olha o que a Revolução Industrial possibilitou para a gente. Estabelecendo novas relações econômicas. E a Revolução Francesa, olha, a burguesia é importante, né? Porque é ela que traz a máquina, ela que injeta dinheiro nos processos de formação e de transformação, ok? E a burguesia, junto na Revolução Francesa com os trabalhadores, porque essa burguesia, ela, pagando impostos muito caros, como a gente viu naquela imagem, ela se mobiliza com grupos dessa sociedade, trabalhadores, os artesãos que estavam aí desenvolvendo ainda atividade manual e potencializa uma transformação na política. Ela tira o rei, inclusive o rei, né, ele tem a cabeça degolada, vocês podem ver na história, né? Ela tira o poder do rei, tira o poder do clero e estabelece o princípio para o povo. Aí o surgimento da nossa democracia, né, o Estado democrático. A Revolução Francesa, lema, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, como um grupo luta por liberdade, ou seja, então não existia liberdade, porque o poder era centralizado no clero e no nobre. Liberdade, igualdade. A sociedade ela é igual. Não existe mais aqueles estamentos, né? Você faz parte desse grupo, então você é melhor que esse. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, todos nós somos iguais e fraternos, coletivos, quando olhamos para a sociedade, ok? Então, olha como esses dois acontecimentos fazem uma ruptura, ou seja, acaba o modo de produção feudal, acabou. E o capitalismo, que já tinha o seu capitalismo comercial, emerge aí como um modo de produção capitalista, ou seja, como forma de desenvolver as questões da nossa sociedade, certo? Final do século XVIII, início do século XIX, e nós estamos vivendo aí nessa sociedade, ok? Lá na telinha nós temos, então,
alguns aspectos, né, que impactaram na sociedade, olha, a ascensão dessa burguesia, desse grupo, um processo social democrático, os valores dessa burguesia, trabalho assalariado, grupos sociais e o fortalecimento do capitalismo. Assim, nós temos também a Revolução Industrial, que trouxe aí a relação de trabalhador e burguês, dois grupos sociais, a relação do trabalho assalariado, tempo, trabalho e disciplina na fábrica, ou seja, daqui a pouquinho nós vamos falar da questão da mais-valia e o crescimento urbano, ou seja, essas sociedades, né, as cidades, perdão, elas se desenvolvem fortemente, muito. Então, imagina se hoje, em pleno século XXI, nós ainda não temos questões básicas, saneamento para todo mundo, moradia própria para todo mundo, enfim, imagine isso lá no século XIX, né? Então, essa sociedade capitalista, ela começa a nascer desigual. Ela tem vários problemas sociais, ou seja, os chamados novos problemas. Antes não tinha desemprego, agora tem. Antes não tinha falta de estrutura das cidades, agora tem. Antes não tinha uma exploração do trabalho forte, de você trabalhar e receber muito pouco, porque antes era uma agricultura, certo? Agora nós temos. Nós não temos trabalho para todo mundo, né? O desemprego, agora temos. Enfim, então é nesse sentido, vamos lá na telinha, que a sociologia, que é uma ciência, ela vai nascer para estudar esses novos problemas sociais, ok? Então, sociedade, logia. Então, ela é uma ciência que estuda o capitalismo, ok, pessoal? E aí começa uma separação entre as ciências naturais e as ciências sociais, porque antes não existia ciências sociais, ok? Ela surge com o desenvolvimento do capitalismo. Então, elas têm fundamento lógico e metodológico, ou seja, é uma ciência, a sociologia é uma ciência, só que elas estudam questões diferentes, ok? A sociologia, ela nasce para estudar esses problemas do capitalismo, mas, diferentemente da biologia, né, que estuda as relações naturais, a sociologia estuda as relações sociais, assim como a antropologia e assim como a ciência política, ok? E claro que nós temos aí os três principais autores, vamos lá na telinha, que é o Durkheim, né? O primeiro autor aqui, que é o pensador do positivismo, ok? Então, nós temos o Émile Durkheim, certo? Esse aqui é o Marx, do marxismo, ou também conhecido, né, como materialismo histórico dialético, mais conhecido como marxismo. Então, esse aqui é o Karl Marx. E, por último, mas não menos importante, o Weber, da sociologia compreensiva. Então, o Weber aqui. São esses três autores principais que vão se debruçar sobre essa nova sociedade. E cada um desses autores usa um óculos, vamos colocar assim, né? Usam uma lente para entender a sociedade. Eles olham para o mesmo problema, ok? Então, eles olham para os problemas da sociedade capitalista que estão aqui, mas o óculos do Durkheim olha essa sociedade pelo positivismo. O óculos do Weber olha pela sociologia compreensiva. E o óculos do Marx olha pelo marxismo. São lentes diferentes, né? Você não pode, se você tem miopia, você não tem que usar óculos para astigmatismo. São lentes diferentes, mas que olham para a mesma coisa. Então, as teorias sociológicas, claro, estou fazendo uma analogia aqui, e nós temos que correr com o tempo, essa analogia consegue compreender as três formas de pensamento sociológico, certo? Então, vamos lá. O Weber, o primeiro pensador aí, quando ele olhou para essa sociedade, ele viu isso buscando a interação entre os indivíduos em sociedade, certo?
por meio da ação social. Ele fala assim, os sujeitos se organizam dentro dessa ação social, por isso que ele vai buscar compreender a sociedade. Ele, em nenhum momento, busca aí um processo de transformação, um processo de crítica ou um processo de tentar arrumar essa sociedade. O Weber e o seu óculos de sociologia compreensiva, ele se debruça sobre os problemas da sociedade capitalista para buscar compreendê-los, ou seja, por meio das ações que os indivíduos realizam, ação social tradicional, ação social afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Ou seja, ele vai criando tipos, ideais, padrões, comportamentos que esses indivíduos realizam e, a partir disso, nós temos aí o desenvolvimento social. Então, uma palavra importante para a gente olhar o Weber, essa sociedade, seria compreender, ok? Aqui nós temos o Marx. Vamos lá na telinha? O Marx, ele já tem um outro olhar para a sociedade, certo? O olhar do Marx é um olhar crítico, ou seja, ele busca, inclusive, um processo de transformação da sociedade, que nos estudos do Marx nós conhecemos, né? Vou puxar a flechinha aqui para baixo, como uma sociedade socialista. Então, né, o comunismo e o socialismo. Olha, então, o Marx, já diferente do Weber, ele busca, porque ele fala que essa sociedade ela é desigual, o capitalismo é desigual. Porque quando ela surgiu, teve duas classes. Ou você faz parte da burguesia, ou você faz parte do proletariado, certo? E a grande maioria da população está aqui, no proletariado, não é verdade? Então, essa divisão social do trabalho que surge com o capitalismo, esse poder econômico e político que surge com o capitalismo, coloca uma relação de exploração de um grupo para com o outro, certo? Por isso que nós temos, na visão do Marx, a questão de luta de classes, né? E contradição. Como assim, professora? Para o Marx, a sociedade ela é dividida em dois grupos. Ou você faz parte da burguesia, ou você faz parte do proletariado. A maioria da população é trabalhador. Poucas pessoas são burgueses, na perspectiva do Marx. Então, a burguesia tem o poder econômico, e ela tem esse poder político, e ela estabelece essas relações de exploração social. A desigualdade, ela é fruto dessa exploração, desse grupo, da classe dominante, para a classe dominada. Mas existe um processo constante de conflito e luta. Não é assim que um grupo é explorado e fica, ai, nossa, o que nós vamos fazer? Não, é um conflito constante de direitos, por busca de direitos, transformação social, porque esses grupos lutam fisicamente e ideologicamente aí para tentar estabelecer um processo mais de transformação. Inclusive, o Marx fala que os trabalhadores precisam se unir, né, para transformar essa sociedade, criar uma sociedade nova, o comunismo, que é o socialismo e o comunismo, para o bem comum, né, uma sociedade comunal. Então, quando ele estabelece essa questão, vamos lá na telinha, ele coloca para a gente que esse modo de produção capitalista, que nós já falamos aqui, produz sempre mais valor, certo? Que é um trabalho explorado. Numa relação de emprego, por exemplo, né, eu recebo R$100 de salário, por exemplo, tá? Mas eu produzo muito mais valor do que eu valho. Se eu produzisse R$100, né, então vamos prestar atenção aqui, ó. Eu valho R$100, né? Vou lá trabalhar e o meu valor de trabalho é R$100. Se eu estou produzindo R$100, ok, não tem exploração. Parasse de trabalhar, né? Vou lá, produzo R$100. Oxana, você vale R$100, está aqui o seu dinheiro. Tudo bem, meu chefe, eu vou te dar R$100 de produtos. Se eu for um pedreiro, eu vou te dar R$100 de tijolo, que eu vou construir lá uma casa, né? Vou dar uma aula que vale R$100. Acabou.
certo? Mas não, nós temos uma relação de trabalho. Então, eu produzo durante os 30 dias muito mais valor, por isso a mais-valia, do que eu recebo. Então, por isso que nós temos aí nesse processo uma relação de exploração. E é aí onde acontece o aumento da desigualdade social. Por quê? A produção ela é coletiva, ou seja, a produção ela faz parte coletiva dos trabalhadores, mas a apropriação desse produto fica com esse grupo privado, com a burguesia. Isso que o Marx coloca, né? Então, lá na telinha novamente, nós temos essa relação de alienação, ou seja, de um sentimento de que o trabalhador não é pertencente a essa sociedade, tá? Então, nesse contexto, vamos para o Durkheim, né, que é uma leitura mais harmônica, né? Vamos colocar assim. Ele fala que a sociedade capitalista ela é positiva, ela tem questões muito significativas, ela é boa, ok? Assim, de forma didática. Só que ela tem muitos problemas. A anomia social, muitos problemas sociais, né? Por isso que a sociologia surge. Esses problemas são da onde? Das crises das instituições e da crise moral. Muito difícil para o Durkheim que a sociedade se estabeleça porque as instituições não conversam entre elas e os sujeitos não cumprem o que a sociedade coloca. Então, nós temos que reorganizar essa sociedade para voltar no processo de harmonia. Eu trouxe aqui uma imagem, né? Ó, fato social é toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção. Ou então é geral na extensão e apresenta a sua própria existência. Ou seja, ele coloca que a sociedade capitalista, né, ela estabelece os princípios que os indivíduos devem seguir. Olha que legal, né? E se todo mundo seguisse o que a sociedade coloca, as instituições, nós teríamos uma sociedade harmônica, né? Sem conflito, sem problema. Mas não é bem assim, né? Por isso a crise moral. Então, ele fala que a sociedade deve impor novas determinações normativas, novas determinações sociais, para que organize e volte a ter a harmonia, certo? Então, vamos lá na telinha novamente. Então, nós temos aí a sociedade, a desigualdade social na figura do Weber e do Marx como elementos significativos, certo? O que isso quer dizer? Vamos, então, olhar primeiro para o Weber. Então, ele fala assim, olha, a desigualdade, para mim, certo? É quando nós temos, e ele busca, tá, pessoal, isso é importante, a explicação dessa realidade, compreender e explicar e analisar como isso se dá, certo? E ele cria esses tipos ideais, como eu falei, né, um padrão, vamos colocar assim, como se fosse um padrão para entender essa sociedade, certo? Então, quando ele cria esse padrão, ou seja, no plano das ideias, certo? Ou seja, existe uma hipótese. Ó, a sociedade funciona assim, a sociedade funciona assado, os indivíduos agem assim, os indivíduos agem assado, é o que ele tipifica, ou seja, ele constitui esse tipo ideal e ele daí vai olhar isso dentro da sociedade, ok? Então, quando ele tipificou esses padrões sociais, ele faz isso para dominação, ele faz isso para ação social, enfim, vamos lá na telinha, ele também coloca uma relação de dificuldade, de ascensão dentro dessas questões. Então, ele vê a desigualdade, por exemplo, né, as pessoas que têm acesso de poder. Então, poucas pessoas têm essa relação de poder, certo? Ele também tipifica a questão social pelo status. E ele também tipifica a relação e da desigualdade por classe e renda. Então, ele vai olhar esses três grandes grupos, né, economia, social e política, como sendo elementos direcionadores dessa desigualdade social. Então, quem tem poder no tipo político,
quem tem o status no grupo social e que tem renda, dinheiro no grupo econômico é que tem melhores condições ou desenvolvem aí um poder, o status e a questão econômica estabelecendo uma desigualdade, né? Porque tem muitas pessoas que não têm um status, muitas pessoas que não têm acesso à questão financeira, classe, renda, e pouquíssimas pessoas têm relação ao poder. Então, olha como a sociedade, para o Weber, também é desigual, né? Já para o Marx, vamos lá na telinha, ele fala que essa desigualdade se dá pelas relações de exploração, como nós já colocamos, né? Olha a diferença, exploração para o Weber tem relação com a questão econômica, social e política, classe, status e poder. O Marx fala assim, olha, a desigualdade se dá pela divisão de classes e pela relação da alienação e ideologia, que impede, em virtude daquela divisão social do trabalho que nós falamos, que os sujeitos entendam essa relação de exploração e que muitas vezes compram a ideologia, para o Marx, a burguesia estabelece a classe dominante, estabelece um processo ideológico, cria ideias que vão sendo estabelecidas socialmente e a gente vai comprando essas ideias sem refletir, né? Só tem poder quem tem muito dinheiro. Só tem poder quem trabalha muito. Enfim, então isso muitas vezes dificulta o entendimento das relações de desigualdade. Claro que aqui a gente faz uma síntese, né, porque é uma aula de revisão sobre o pensamento desses autores. Então é muito importante, né, entender o primeiro bloco, que nós falamos do surgimento do modo de produção capitalista, das crises sociais, dos novos problemas sociais. O surgimento do capitalismo pela Revolução Industrial e Francesa. Como isso mudou a esfera política e como isso mudou a esfera do trabalho. E depois, esses três autores, o Weber, o Marx e o Durkheim, cada um com óculos, né? Vou usar essa didática aqui, ou seja, cada um tem uma lente, né, como nós já colocamos, para estudar o mesmo problema. Problema, sociedade capitalista, os novos problemas sociais, certo? Então, o Weber vem com a sociologia compreensiva, buscando aí compreender via tipo ideal, via ação social, via status, via renda, via poder político, essa sociedade. O Marx, com óculos, com a lente do marxismo, olhando essa sociedade e os problemas pela divisão de classes sociais, exploração de um grupo, classe dominante, classe dominada, e o Durkheim, né, com óculos do positivismo, olhando esses problemas, essa anomia social e estabelecendo que essa anomia é parte aí da crise entre as instituições e o não cumprimento por parte dos sujeitos do que é estabelecido socialmente. Então, ele busca reorganizar, né, buscar a harmonia social. Nesse sentido, né, então essas teorias ainda nos ajudam a compreender, mesmo sendo teorias, né, esses autores são pensadores do século XIX, século XX, ok? Mas eles ainda são importantes, são a base, nós chamamos isso de sociologia clássica, ou seja, são os fundadores, a teoria deles são os fundamentos para outros autores, que tem aí no livro de vocês, se debruçarem sobre essa nova organização do capitalismo, né? E essa nova organização do capitalismo se dá, vamos lá na telinha, também pela globalização, certo? Então, nós estamos agora falando, claro, continuamos dentro do modo de produção capitalista, nós não saímos dele, certo? Mas nós vamos aí olhar mais ou menos para a década de 1990 com o processo de globalização, ou seja, né, não existe mais, dentro de algumas leituras, né, como por exemplo, o Anthony Giddens, como, por exemplo, o François Chesnais,
como o David Harvey, que falam que as fronteiras entre os países, elas foram diminuídas, certo? Então, nós temos, dentro disso, esse aumento da exclusão social, ou seja, o que isso quer dizer, professora? Com o desenvolvimento das tecnologias, né, internet, computadores, smartphones, enfim, nós aqui somos fruto da globalização, né? Eu estou aqui em Londrina desenvolvendo uma aula com vocês e vocês estão aí nos polos de apoio presencial. Isso que nós estamos, e a aula é ao vivo, né? Nós estamos aqui ao vivo desenvolvendo essas atividades, não é verdade? Então, olha como isso muda a forma não só do ensino, mas a globalização se impacta em várias questões. Eu simplesmente dou um Google, né, e tenho acesso a milhares de informações. Então, nós não temos mais essas fronteiras físicas. Claro, continuamos ali, Brasil, Estados Unidos, territórios, enfim, mas as fronteiras, elas são livres, né? As informações, elas circulam, enfim. Então, é nesse contexto que, para a sociologia, a globalização tem um lado bom e a globalização tem um lado ruim, que é o aumento da desigualdade social. No lado ruim, em virtude, né, de que quem tem acesso a isso, quem tem acesso a essa sociedade aberta, ampla, né? As pessoas que têm acesso a mais conhecimento, questões financeiras, questões culturais e assim por diante, ok? Então, vamos lá na telinha? Quando nós estamos olhando esse capitalismo globalizado hoje, certo? Nós estamos também pensando nessa amplitude aí dos processos econômicos e políticos, né? O capitalismo não fica, as indústrias, a exploração do trabalho, ela não fica restrita somente ao seu país, né? Nós temos produtos aí feitos e que chegam, né, por parte do mundo inteiro. Onde que a matéria-prima é mais barata? Onde que a mão de obra é mais barata? Eu preciso lucrar. Então, se no país X é mais caro, eu vou para o país Y, certo? E com isso, você pode comprar coisas, né, da China, por exemplo, e chega na sua casa, certo? Independente de onde você mora. Então, o capitalismo globalizado, ele vai estabelecendo cada vez mais novas propostas, não só de mercado, mas também de consumidores. Então, olha que interessante, né? Se nós estamos... Eu estou aqui em Londrina e eu entrar agora aqui e eu posso fazer isso no meu smartphone, né? Eu não preciso ter um computador físico igual eu tenho aqui. Eu entro no meu smartphone aqui e falo, nossa, eu quero comprar essa blusinha lá na China, certo? Daqui, claro, demora um pouco, porque a China é muito longe, vem de navio. Por que é mais barata? Porque lá os impostos são menores. Dei o enter, recebi a minha blusinha em 3 meses, né? Então, olha como esse capitalismo global estabelece novas formas de consumo. Eu não preciso mais ir na loja física para comprar. Consequentemente, nós temos uma diminuição aí de vendedores, diminuição de lojas físicas. Então, olha novamente aquela crise global, né? Um processo de mudança social, reorganização da produção. Claro que é muito legal comprar pela internet. Claro que é muito legal estudar via metodologias da informação e comunicação, né? Igual nós estamos fazendo aqui. Mas é um novo processo, um novo paradigma. Então, por isso que essa sociedade também continua numa relação de desigualdade, né? Então, olha lá na telinha. Finalizando essa parte, a globalização, ela é vinculada com o aspecto econômico, certo? Mas ela vai concentrando o capitalismo em determinados lugares, né? A pobreza da sociedade capitalista, ela aumentou, certo? Porque existe, né, essas diferenças sociais cada vez mais gritantes. Então, eu posso ir para lá, posso vir para cá, essa expansão
de mercado, principalmente recursos naturais, enfim, tudo isso vai modificando essas relações sociais, né? Existiram, né, 3 grandes momentos pensando nos movimentos ecológicos: Eco 92, Rio+10 e Rio+20. 3 movimentos políticos para que se reuniram no Rio de Janeiro para falar sobre o meio ambiente. Porque se nada for feito, desde 1992, pessoal, começou a preocupação com o meio ambiente, né? Se nada for feito, se até 2050 nós teremos aí grande processo de mudança climática, CO2, enfim, né? Nós estamos vendo aí aumento de temperatura, enfim. Então, olha como a globalização impacta também na minha forma de ver e de viver socialmente, certo? Bom, um outro eixo, pessoal, aí já caminhando para o 3º bloco da nossa aula, é a questão da cultura, mais vinculada à antropologia, certo? Que também é uma ciência social. Homem, logia, estudo do homem na sociedade pela perspectiva cultural, beleza? E nós vamos olhar, e o Brasil, né, o nosso país, vamos falar um pouco da nossa formação de identidade. O Brasil, como nós sabemos, aula de história, múltiplo colonização do europeu, a questão do negro na escravidão e os povos indígenas que já estavam aqui, certo? Então, uma característica importante é que o Brasil ele é um país multicultural, certo? Porque nós temos aí essa mistura e temos também uma formação de uma cultura híbrida. O que quer dizer essa cultura híbrida, né? O hibridismo cultural. E o Brasil é um país de dimensões continentais, não é, pessoal? Então, eu estou falando com o pessoal do norte, que tem uma forma de falar, tem uma forma de comer, tem uma relação cultural muito forte. Estou falando com o pessoal do nordeste, estou falando com o pessoal do sul, pessoal do sudeste, centro-oeste, enfim, né? Aqui, né, no EAD, nós vivenciamos essa relação de uma cultura híbrida, ou seja, ela é fundida por 3 grupos, e isso é muito importante, né? O hibridismo cultural faz parte da nossa base, da nossa formação, né? Então, quando eu me deparo com a linguística, nós temos no nosso vocabulário palavras desses 3 grupos grandes, quer seja do negro, quer seja do índio e quer seja do europeu, certo? Então, é nesse sentido que o nosso país, ele tem uma possibilidade muito forte, de uma forma positiva, da questão do multiculturalismo. Vamos olhar lá na telinha? Esse multiculturalismo não é só aceitar o que é visto diferente, a gente vai falar do etnocentrismo, mas nós temos uma absorção de determinados comportamentos desses grupos híbridos, ok? E eu respeito essa diversidade cultural, certo? Então, nós temos a convivência harmônica, importante, e um elo comum que nos une. Claro que essa questão do multiculturalismo, ele também pode ser visto de uma forma negativa, né? Porque nós tivemos aí nesses processos de colonização, claro, super importante, a construção da nossa identidade híbrida, a construção desse multiculturalismo, nós pegamos um pouco da cultura negra, nós pegamos um pouco da cultura indígena, nós pegamos um pouco da cultura europeia e construímos a identidade do que é ser brasileiro, ok? Ah, professora, mas eu, Oksana, sou aqui do Sul e tenho influência, porque aqui no Sul nós temos a influência forte dos colonizadores, aqui no Paraná especificamente,
europeus no que diz respeito a alemães, né? Temos muito alemão, colonização alemã, colonização ucraniana. Eu mesmo sou, a família da minha avó era dessa origem ucraniana, muito forte aqui no Brasil, japonesa e italiana, no sul, né? Diferentemente de outros lugares onde a colonização, muitas vezes, foram de outros grupos europeus, né? Onde a colonização, muitas vezes, também teve mais influência da cultura africana, certo? Então, nós temos esse hibridismo e vivenciamos isso de uma forma multicultural, que é uma perspectiva positiva disso, certo? E é um desafio viver isso de uma forma multicultural, em virtude, lá na telinha, do que nós chamamos de etnocentrismo, certo? O que foi o etnocentrismo? A primeira corrente antropológica, né, que estabeleceu etno como um grupo, centrismo, esse grupo no centro. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa multiplicidade cultural, nós temos uma visão também etnocêntrica. Por quê? Nessa corrente antropológica, no início do século XIX e XX, nós temos a mais importância, a relação biológica que influenciava na relação cultural, certo? Então, o colonizador branco, católico, masculino, ou seja, essa relação centrada na questão do eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? O padrão europeu, que é branco, masculino e católico, ok? No centro da formação cultural. Então, quem se diferenciava de ser branco, masculino e católico tinha uma relação de inferioridade cultural, né? Então, quer ser negro, mulher, de religiões de matriz africana, enfim, protestantistas, né? Indígenas, eram vistos por esse grupo eurocentrismo, o meu grupo europeu, e então esse outros processos de colonização. Por isso, o estabelecimento de padrões culturais que geram racismos, que geram posições contrárias a grupos chamados das minorias sociais. Ainda mais no Brasil, onde não é todo mundo branco, onde não é todo mundo homem e onde não é todo mundo católico, né? Nós temos uma mistura. Então, essa questão do etnocentrismo, aí na figura de alguns autores antropológicos, como o Morgan, o Tyler, o Fraser, estabeleceram essa relação de um grupo hegemônico mais forte, né? Lá na telinha, então, nesse sentido, aí alguns autores vão se debruçar, né? O Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o Florestan Fernandes, enfim, que essa sociedade ela é diversa e existe aí um conflito da democracia racial, uma leitura mais conservadora de que existe a possibilidade, né, no Brasil, de que esses grupos, eles transitam muito bem, né? Então, alguns autores criam esse termo democracia racial, outros criticam. Por quê? Nós sabemos que somos um país, estamos mudando, é claro, racismo muito forte, o país que estabelece aí forte influência e violência contra grupos que pensam fora um pouco desse padrão eurocêntrico, certo? Então, essa desigualdade, vamos lá na telinha, ela está posta, certo? Presente, porque apesar de sermos um grupo miscigenado, essa desigualdade está aí posta, diferente entre brancos, negros, indígenas, mulheres, questões religiosas diferentes e assim por diante. Então, um pouco essa leitura cultural também dentro dessa perspectiva
contraditória, né, de uma leitura negativa dessa divisão, né, de que não existe essa democracia racial, de que o país ele é um país, sim, miscigenado, mas com conflitos muito fortes. E, por outro lado, de que nós somos um país múltiplo, nós somos um país que possibilita aí o desenvolvimento de uma identidade híbrida. Então, nesse sentido, lá na telinha, o último aspecto aqui da nossa revisão é a questão das políticas afirmativas. O que seriam essas políticas afirmativas? Elas surgem nos Estados Unidos na década de 1960 com o movimento negro, certo? O Martin Luther King, existem vários filmes por aí, né, que vocês podem ver, para entender o surgimento dessas políticas afirmativas. Por quê? Nós temos uma minoria social, e isso é super importante de falar, tá, pessoal? Minoria social é um termo da sociologia que a gente usa, não é para falar de menos pessoas, né? Por exemplo, a mulher é uma minoria social, mas ela é quantitativamente maior que homens, mas ela é uma minoria social. Os deficientes são uma minoria social. Enfim, ok? Então, as minorias sociais, negro, mulher, indígena, público GLBT, criança, idoso, deficiente, enfim, que fazem parte da nossa sociedade. Vamos lá na telinha para fazer o link com as políticas afirmativas. Esses grupos têm maior dificuldade de ter acesso aos direitos e de ter os seus direitos reconhecidos. No caso, o movimento negro, que a gente já conhece bastante, né? Os movimentos sociais vêm forte e criam as políticas afirmativas, né? O Estado pega a reivindicação desses grupos, né? Então, o Estado, ele vai pegar alguma dessas reivindicações e vai criar políticas para buscar reparar essa desigualdade que é estrutural, certo? Então, o que quer dizer desigualdade estrutural? Não é uma coisa pequenininha que aconteceu agora, rapidinha. Não, ela vem de toda uma desigualdade de construção social, não é? Questão econômica, questão de raça, questão de grupo, enfim. Então, elas são fruto dessas lutas que foram realizadas, empreendidas, que a gente coloca, por esses grupos, essas minorias, que nessa relação econômica e política lutaram, por isso que daí a gente está pegando a questão cultural também agora, né? E olhando para esses grupos que surgem, principalmente aí no processo de desenvolvimento social, sustentado pelos movimentos sociais, né? Então, esses grupos começam a reivindicar, começam a se organizar, sociedade civil, nós, ok? E o Estado, enquanto instituição que regula a sociedade, ela começa a olhar para esses grupos. E olhar para esses grupos e falar, olha, eles estão questionando isso, será que isso é ok? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Então, a questão do não acesso aos direitos, a questão da desigualdade, vamos pensar na mulher, né? Quantas mulheres nós temos na questão política? Vamos pensar no negro, questão de cotas, de escola pública, né? Alunos de cotas de escola pública para universidades públicas. Então, eles começam, claro, alguns eixos aqui começam a olhar para isso e fala, não, temos que criar políticas afirmativas para garantir um direito que o grupo cultural eurocêntrico tem
para dar acesso a esses sujeitos. Política de cotas é um exemplo das políticas afirmativas. E é necessário um tempo aí grande para que a sociedade possa transformar-se, porque não é conjuntural, ou seja, não é uma questão rápida, é uma questão estrutural, de base. Para a gente construir uma casa, a gente não tem que ter uma boa estrutura? Então imagina, e dá trabalho? Imagine mudar a estrutura da sociedade, que para esses autores é centrada na questão da desigualdade econômica e política. Me despeço por aqui, rapidinho a nossa revisão, acessem o material, leiam, estude e espero ter ajudado aí um pouquinho fazendo uma síntese da discussão Homem, Cultura e Sociedade. Um abraço e até mais!